Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a revisão da vida toda, que é uma revisão de aposentadoria para o segurado que iniciou suas contribuições antes da Lei 9876 de 99, que entrou em vigor em 11 de 99. Que recolheu as melhores contribuições antes de julho de 94. Então, essa revisão ela busca incluir nos cálculos da renda mensal inicial todo o período de contribuição do segurado, em vez de considerar somente as contribuições a partir de julho de 94. Então, o fundamento legal está previsto no artigo 29, primeiro e segundo da Lei 8213 de 91. Então, dessa forma, o aposentado pode requerer a revisão da vida toda com o intuito de aumentar o benefício previdenciário e ainda receber as diferenças apuradas das parcelas que não foram atingidas pela prescrição. Como é que eu vou saber quem tem direito à revisão da vida toda? Bom, a primeira avaliação para saber se tem direito à revisão da vida toda pode ser feita pelo próprio segurado, observando se as contribuições realizadas antes de julho de 94 foram mais elevadas. Se a aposentadoria ocorreu entre 26 de 11 de 99 a 13 de 11 de 2019. Então, os beneficiários cuja data de início do benefício seja posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, reconhecida como reforma da Previdência, não poderão pleitear a revisão da vida toda. Isso porque o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 constitucionalizou o critério que todos os salários de contribuição a partir de julho de 94 serão utilizados no cálculo do salário do benefício. Antes, era possível pedir o afastamento da regra de transição e a aplicação da regra permanente, que não teria limitação da data de 7 de 94. No entanto, agora a limitação é na regra permanente, além de ter sido constitucionalizado. Então, para poder haver revisão da vida toda, após a reforma da Previdência, só se houver uma declaração de inconstitucionalidade dessa norma da Emenda Constitucional 103. Portanto, cabe pedir revisão se ao INSS não calculou a renda mensal inicial do benefício, ele desconsiderou somente as contribuições realizadas a partir de julho de 94, se a data do recebimento da primeira aposentadoria não atingiu 10 anos. E vai ser necessário buscar um especialista em cálculos previdenciários para a realização dos cálculos, a fim de confirmar se com essa revisão o valor do benefício vai de fato aumentar. É de suma importância a elaboração dos cálculos. Então, sempre que surge uma nova lei previdenciária, irão existir 3 grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas que estão filiadas ao sistema e que já cumpriram todos os requisitos para conseguir o benefício previdenciário de acordo com as normas antigas, ou seja, já têm o direito adquirido. Podem optar pelas regras que forem mais vantajosas, que normalmente são as regras antigas. Existem também as pessoas que já estão filiadas ao sistema, mas ainda não cumpriram todos os requisitos para conseguir o benefício previdenciário de acordo com as regras antigas. Então, sendo que as novas regras previdenciárias, quase sempre, elas são mais rigorosas que as regras antigas. Então, elas entraram no sistema pensando que iriam conseguir aposentar-se de uma determinada forma e no meio do caminho tudo muda.
Então, em um momento, precisam cumprir um requisito menos rigoroso e no seguinte, após a nova lei, passam a precisar cumprir um requisito mais rigoroso. Então, isso é possível porque essas pessoas, elas não têm o direito adquirido, apenas expectativa de direito. E existem também aquelas pessoas que se filiaram ao sistema após o surgimento da nova regra. Então, não tem opção e deverão seguir as regras novas. No entanto, para evitar um choque muito grande, as leis previdenciárias, elas quase sempre trazem o que chamamos de regras de transição. Então, as regras de transição, elas são um conjunto de regras aplicáveis a pessoas que já estavam no sistema antes da mudança, mas ainda não podiam se aposentar, e serve para amenizar um pouco o rigor da regra nova. Então, é algo intermediário entre a regra antiga e a regra nova. Então, o exemplo clássico da regra de transição é o artigo 142 da Lei 8213 de 91. Então, as normas anteriores determinavam que a aposentadoria por velhice, que é o antigo nome da aposentadoria por idade. Então, a aposentaria por tempo de serviço, a aposentadoria especial, exigia uma carência de 60 meses para concessão do benefício. Artigos 32, 33 e 35 do Decreto 89.312, de 1984, E passou a exigir, aí a lei passou a exigir 180 contribuições. Então, imagina o susto quem tinha cumprido, por exemplo, 55 meses de carência na data da publicação da lei. Então, por isso, nos termos do artigo 142 da Lei 8213 de 91, ela traz uma tabela progressiva. Então, essa tabela aumenta continuamente a carência partindo de 60 meses até chegar a 180 meses, de uma forma gradativa. Então, trata-se de uma regra de transição que ameniza a exigência da carência para as pessoas que já estavam no sistema, mas não podiam se aposentar quando a lei nova entrou em vigor. Então, o artigo 142 fez isso. Então, para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 91, bem como o trabalhador e o empregado rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço especial, passou a obedecer a seguinte tabela, levando-se em conta o ano que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Então, por exemplo, a mulher que completasse 60 anos em 91 necessitava de 60 meses. Então, completou 60 anos em 93, 66 meses. Quem completou 60 anos em 94 se aposentava com 72 meses e assim por diante até chegar em 2011, que exigia 180 meses. Então, com isso, a gente pode concluir que as regras de transição só fazem sentido se forem para amenizar o rigor da nova regra. A Lei 9876, de 26 de novembro de 99, ela alterou a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. Antes, de acordo com a redação original da Lei 8213 de 91, o cálculo do salário do benefício consistia na média aritmética simples dos últimos salários de contribuição dos últimos 36 meses após a publicação de correção monetária. Então, apurados em período não superior a 48 meses. Então, ou seja, pegue os últimos 36 salários de contribuição, atualize-os monetariamente, some-os e divide pelo resultado por 36. Então, o pior de tudo é que algumas pessoas acham que até hoje a forma de calcular a aposentadoria ainda é essa, mesmo após 21 anos da mudança. Então, após a Lei 9876 de 99, o cálculo do salário do benefício ficou assim, ou seja, pegue todos os salários de contribuição da pessoa, atualize monetariamente, escolha os 80% maiores salários, faça a média aritmética simples e aplique o fator previdenciário. O período base de cálculo é todo período contributivo do segurado, ou seja, muito mais do que os 48 meses. E essa é a regra permanente,
que é aplicada, deveria ser aplicada para todos que se filiaram ao sistema após a Lei 9876, de 26 de novembro de 99. Então, você pode observar que existe um divisor mínimo e em julho de 94, essa regra, o artigo 3º da Lei 9876, que trata o ponto central da revisão da vida inteira, ela deve ser aplicada para as pessoas que até 26 de novembro de 99 já estavam filiadas ao sistema, mas ainda não tinham cumprido os requisitos para conseguir o benefício previdenciário. Então, ou seja, praticamente todo mundo que está se aposentando atualmente, a Lei 9876 trouxe uma regra de transição. Então, o artigo 3º, para o segurado filiado à Previdência Social até um dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 94, observando o disposto nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 29 da Lei 8213 de 91, com redação dada pela lei. Então, se a pessoa tiver poucos salários de contribuição dentro do período base de cálculo dela, você ainda precisa aplicar um divisor mínimo correspondente a 60% desse período base de cálculo para acabar de vez. Então, o divisor mínimo variável passou a ser aplicado somente na regra de transição. Então, qual o sentido de você trazer uma regra de transição que não ameniza a regra permanente, mas, ao contrário, ela prejudica os segurados? Bom, em outras palavras, o segurado que possuía suas contribuições mais relevantes no período anterior a julho de 94, ele acabou por contribuir apenas para pagar benefícios concedidos a outros aposentados com critérios mais brandos, vendo-se totalmente desamparado quando essas suas contribuições de maior vulto, descontadas mensalmente de seus salários, elas foram retiradas do cálculo da sua renda mensal inicial da aposentadoria. Então, por esses motivos, a gente pode concluir que a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99 é regra de transição maléfica ao segurado e ela deve ser afastada para aplicar a regra permanente. Então, o princípio do melhor benefício na revisão da vida toda, que muitas vezes o segurado faz jus a mais de um benefício ou a mais de uma fórmula de cálculo desse benefício. Então, nesses casos, o INSS ele é obrigado a conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Só que o que a gente tem também o enunciado número 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social e o artigo 687 da Instrução Normativa 77 de 2015, que estabelece que o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Posicionamento do STJ sobre a revisão da vida toda. Em dezembro de 2019, após a afetação de 2 recursos especiais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 999, decidiu pela aplicabilidade da revisão da vida toda. E, na ocasião, foi firmada a seguinte tese: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1º e 2º da Lei 8213 de 99, na apuração do salário de benefício quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9876, então, desse modo, o STJ alterou o posicionamento que tinha adotado até então. Passou a permitir que se aplicasse a regra definitiva somente quando mais favorável que a regra de transição. Obviamente, a AGU interpôs recurso extraordinário contra a decisão proferida pelo STJ no julgamento do recurso especial.
afetado ao rito dos recursos repetitivos, tema 999. Então, no referido recurso, a Procuradoria Federal requer a reforma do acórdão. Então, no dia 28 de 5 de 2020, o STJ admitiu recurso extraordinário, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a revisão da vida toda, em trâmite em todo o território nacional. Então, até o momento, o recurso extraordinário não foi julgado pelo STF, de modo que a decisão do STJ se mantém válida e continua sendo aplicada. Bom, qual o motivo que eu devo pedir a revisão da vida toda agora? Aposentado deve entrar com ação na Justiça requerendo a revisão da vida toda, mesmo que todos os processos relativos a esse pedido encontrem-se com um andamento suspenso, esperando pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Pelos seguintes motivos. Primeiro, para evitar a prescrição, pois a partir do momento que o segurado entra na Justiça pedindo a revisão, ele tem direito a receber os valores das diferenças entre a aposentadoria concedida e a aposentadoria revisada dos últimos 5 anos. Então, isso significa que a cada mês que passa, o segurado deixa de receber a diferença dos valores entre a parcela paga e a parcela realmente devida. É o que diz o parágrafo único do artigo 103 da Lei 8213 de 91, que prescreve em 5 anos, a contar da data que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver a prestações vencidas ou qualquer restituição ou diferenças devidas pela Previdência Social. Segundo, para evitar a decadência, ou seja, o prazo para você pedir a revisão da vida toda é de 10 anos, contado do primeiro mês subsequente ao recebimento da primeira aposentadoria. Passado o prazo de 10 anos, não há mais possibilidade de pleitear a revisão da vida toda. Então, muitas pessoas entendem que precisa aguardar 10 anos para você começar a fazer uma revisão, mas é justamente o contrário. Se passar de 10 anos, você não poderá mais entrar com a revisão. É o que diz a Lei 8213 de 91 no artigo 103. O prazo de decadência é o do direito da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, ou do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos contado, redação dada pela Lei 13846 de 2019, do dia 1º do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com valor revisto. E foi incluído pela Lei 13.846 de 2020. Então, quais são as possibilidades do STF reconhecer o direito da revisão da vida toda? Bom, foi com muita surpresa o recebimento, da existência de matéria constitucional e repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pois dos 9 dos 11 ministros já possuíam entendimentos que a discussão da matéria era infraconstitucional e hoje nos deparamos com 4 votos favoráveis à análise. Bom, a aplicação do melhor benefício ao segurado, esse é um argumento bastante válido, porque o próprio STF já se declarou favorável à aplicação do melhor benefício quando existem 2 ou mais possibilidades de cálculo ao segurado, lhe garantindo o mais vantajoso. Então, devem ser observados os seguintes princípios constitucionais: o da proibição do retrocesso, o da intangibilidade do direito adquirido e a irredutibilidade do valor dos benefícios pela preservação do valor real dos benefícios. Então, dessa forma, consentir com a concessão de um benefício inferior
ao que teria direito desde a implementação das condições mínimas para o referido benefício e violaria a garantia constitucional do desenvolvimento social. Então, a regra que vier beneficiar no cálculo da renda mensal inicial a integralidade do histórico contributivo não pode ser interpretada a partir da restrição imposta pela transição, o que limita o período contributivo de forma provisória apenas em favor daquele segurado para quem a consideração exclusivamente das contribuições recentes, como acontecia antes da Lei 9876 de 99, resultasse em uma fórmula mais favorável do cálculo. Não ocorre, nesse caso, a necessidade de declaração de constitucionalidade das modificações ocorridas pela Lei 9876 de 99. É necessário apenas que ocorra a interpretação das regras de transição como uma forma de se aproximar da regra definitiva, sem a desconsideração de situações já constituídas carentes de proteção. Então, tem muita força o argumento da regra de transição ser mais desfavorável do que a regra definitiva. E a análise do direito ao melhor benefício ele pode ser aplicado à revisão da vida toda. Tratando da isonomia, como a lei pode diferenciar de forma negativa aquele que contribuiu mais e entrou no sistema antes do que o segurado que entrou há menos tempo e conseguiu pagar menos. Então, não é buscar o segurado que se filiou após 99 uma fórmula de cálculo mais danosa, e sim garantir o segurado que já estava prestes a se aposentar possa também se beneficiar dessa regra. Então, é importante a gente ressaltar que a revisão da vida toda, ela possui prazo decadencial de 10 anos, não cabe para qualquer segurado, apenas para quem fez os cálculos, né, que teve uma vida laboral começando a receber, tinha assim salários grandes antes de 94, e a emenda 103 acabou com a possibilidade de novos pedidos para aposentadorias concedidas pelas regras permanentes ou provisórias trazidas pela reforma. Portanto, ela é uma revisão com impacto financeiro reduzido, por ter um número reduzido de pessoas que podem pleitear a ação. Agora é aguardar o julgamento, lembrando que o STJ julgou de forma unânime favorável aos segurados, com repercussão geral. Todavia, os processos se encontram suspensos, pois a palavra final será do STF. Então, são essas, essa questão, como está, né, a revisão da vida inteira. E se você quiser mais novidades, entre no meu canal no YouTube, Tatiana Ragosta, se inscreva, que todos os vídeos que postamos aqui, que são gravados aqui na Vibe Mundial, a gente posta no canal. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.